Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal falando sobre o Parkinson, e hoje eu quero falar para vocês a segunda parte dos sintomas não motores da doença. Então vamos lá, depois da vinheta a gente continua. O primeiro sintoma que eu quero falar é o sintoma da constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre. Os músculos do intestino, os movimentos peristálticos, que é os de empurrar o bolo alimentar, se tornam mais lentos. E com isso você apresenta maior lentidão no seu metabolismo e da digestão dos alimentos. Outro sintoma também é a incontinência ou a urgência urinária. Ou seja, você pode ter pressa em urinar, não se aguentar por muito tempo, ou não se segurar. Normalmente acontece em fases intermediárias ou avançadas da doença e também não é para todos e não é com muita intensidade em todos. Outro sintoma é a voz, que começa a ficar pastosa, monótona, baixa, por causa da flacidez e da fraqueza dos músculos da fala. Então, é outro sintoma também que acomete os pacientes da doença de Parkinson. Outro sintoma é a mímica facial. A gente fica sem muitas expressões. Por quê? Porque a musculatura facial vai enrijecendo a boca, nos olhos. Então com isso fica mais difícil a gente poder se expressar. Muitas vezes você olha uma pessoa, acha ela muito séria, muito ranzinza, e ela pode ter essa expressão facial comprometida por causa da doença, por causa da rigidez que a doença provoca. Outro sintoma muito comum também é ansiedade. A ansiedade é muito comum por causa dos níveis de dopamina. Depressão. Depressão pode ocorrer muito por causa dos níveis baixos de dopamina. Então você tem uma depressão química da doença, porque a dopamina é um hormônio responsável pelo bem-estar e a sensação de prazer. Então com a diminuição dela você corre um risco maior. Estima-se que 80% dos pacientes com a doença eles podem desenvolver depressão também. Outro sintoma, distúrbio do sono REM, ou seja, aquele sono mais profundo, você pode apresentar distúrbio dele. Então você pode socar, pode ter pesadelos com isso, você pode se levantar, se mexer muito por causa desse comprometimento. Normalmente os parceiros de quem tem a doença é que sofrem um pouco com isso também, porque eles levam chutes, levam socos da pessoa à noite, enquanto dormem. Outro sintoma também é a queda de pressão, a pressão ortostática, chamada. Que é quando você se levanta de uma cadeira ou de uma cama, sua pressão baixa. Então é comum também apresentar esse sintoma. Outro sintoma também que pode acontecer é a perda do olfato. O olfato, você pode tanto diminuir o olfato, paladar, quanto perdê-lo também ao longo do tempo. Inclusive pode ser um sintoma pré-motor da doença, a perda do olfato ou a diminuição dele. Você pode apresentar esse sintoma muito antes da manifestação motora da doença. Então é um sintoma também comum de ser apresentado. Outro sintoma que é comum também acontecer, principalmente em jovens, é a distonia. A distonia merece um vídeo especial para ela, porque é um sintoma um pouco mais complexo da gente descrever. Eu, inclusive, apresento um pouco de distonia aqui no pé, na perna. Eu apresento um pouco de distonia, de rigidez, de enrijecimento, de contração muscular involuntária, sem a gente querer. Acaba acontecendo e é doloroso, às vezes dói bastante. Então é outro sintoma também que pode apresentar. Outro sintoma também muito comum é dores musculoesqueléticas. Por causa inclusive da rigidez, a gente sente dores no pescoço, costas, braços. É muito comum também sentir dores musculoesqueléticas.
Outro sintoma também muito comum de ser apresentado na doença é o olho seco ou irritado, inclusive pode ser um sintoma bem premotor. Eu lembro que meu olho sempre foi muito avermelhado. Por quê? Porque como você não pisca com muita frequência como piscaria se tivesse os níveis normais de dopamina, seu olho fica menos lubrificado, então você precisa sempre de colírio e o olho irrita bastante também. E por fim, um sintoma comportamental que eu achei interessante. A médica lá do Sara, que me diagnosticou, ela deu uma explicação sobre esse sintoma que eu achei bem interessante. Que normalmente uma pessoa também que pode apresentar a doença no futuro, ela é sistemática, ela é bastante sistemática. Por quê? Porque pensar em alternativas, em possibilidades, consome muita dopamina. Então o nosso cérebro inconscientemente, assim, ao nosso ver, né, inconscientemente, porque ele está agindo por trás, de fundo, background, ele tende a diminuir o número de possibilidades em que a gente pode pensar em alguma coisa, como um mecanismo de poupar dopamina. Então a gente costuma sempre seguir o mesmo padrão, ter uma rotina muito pré-estabelecida. Quando algo foge à nossa rotina, a gente meio que se perde. Então é um mecanismo muito inteligente do nosso cérebro de tipo fazer essa poupança, né? Poupar os níveis de dopamina para que a gente possa não usá-los tanto assim, porque já que estão baixos, estão baixando, é muito interessante isso, né? Até um comportamento é modelado pela nossa diminuição dos níveis de dopamina. Pessoal, então nesse vídeo de hoje eu acho que eu explanei mais um pouco os sintomas, alguns dos sintomas não motores também que a doença pode apresentar. E nos próximos vídeos a gente vai falar muito mais coisas sobre tratamento, sobre cuidados, exercícios, o que pode ser feito e sobre o que eu venho fazendo também, o meu tratamento, eu vou compartilhar com vocês. Vocês terem uma ideia, uma noção de como é a vida de uma pessoa que tem a doença de Parkinson. Não é uma doença fácil, tá, gente? Não é fácil, é difícil. A lida diária é bastante complicada, mas a gente luta. A gente vai seguindo e vai lutando dia a dia. Muita coisa do que a gente pensava cai por terra, a gente tem que remodelar todos os pensamentos. Então a gente vai tratar sobre isso também ao longo dos próximos vídeos aí, que tem uma vida toda para fazer. Então valeu, até um próximo vídeo e obrigado por ficar aqui comigo até agora.